Olá a todos, bem-vindos a mais um Pode Ser. Eu sou o Lucas Búfalo e aqui temos a grande jornalista, roteirista, apresentadora, celebridade? Subcelebridade. Imagina, celebridade. Semi-sub. A doutora Rosana Herman. Doutora, muito obrigado por estar aqui conosco. O doutor é por sua conta, eu não fiz doutorado, mas, assim, mas posso fazer uma consulta de alguma coisa. Que eu te chame como? Rosana. Só Rosana, tá bom? Isso. Então, Rosana, bom, muito obrigado por estar aqui conosco, é mais do que um prazer entrevistá-la. E Rosana, conta pra gente, como que você entrou na área da comunicação? Qual foi a sua paixão? Assim, o que te falou? Eu quero entrar na comunicação. Assim, normalmente, quando você decide o que você vai ser da vida, quando você crescer, no caso, nem crescer, eu cresci, mas eu tive que tomar uma decisão. A gente, ou você já tem uma vocação, né, que, como a palavra já diz, é um chamado, uma voz que te chama, você já recebe aquele chamado para ser alguma coisa, ou você tem uma ideia do que você acha que seria legal você fazer. A minha vocação natural, evidentemente, era para a comunicação. Porque desde criancinha eu era aquela que ia subir no palco, recitava os versinhos. Isso eu já percebi. Escola. Você fala super bem, isso eu já percebi. Exatamente, tem assim, um fluxo de pensamento, um domínio de linguagem, assim, claramente desde criança. Eu era pequena e falava, nossa, como essa menina é precoce. Eu nem sabia o que queria dizer, mas eu achava que era bom. Mas, na minha cabeça, eu queria ser cientista. Eu queria salvar o mundo, queria fazer coisas maravilhosas, ganhar um prêmio Nobel, alguma coisa assim. Então, normalmente, você tem um talento, às vezes, natural, uma inclinação, mas, conscientemente, você tem um sonho. E, às vezes, eles batem, às vezes, não. No meu caso, não batiam. Eu queria ser cientista, fui fazer física e insisti, fiz o bacharelado, fiz 2 anos de mestrado em física nuclear, continuei insistindo, mas eu era sempre a noiva da quermesse, na festa junina, eu fiz o samba da física, eu fazia as letras, então estava na cara que eu não ia ficar num laboratório trancada. Era uma cientista e artista ao mesmo tempo. Exatamente. Então, é que é difícil você falar assim, eu quero ser artista. Parece meio... Para qualquer família de origem simples como a minha, ninguém fala que vai ser artista. Vai viver do quê? Vai pedir dinheiro para o pai. Cadê aquela estabilidade? Isso. Vai trabalhar no Banco do Brasil para ter, né, um emprego. Então, as condições em que a gente nasce ou chega ao mundo realmente te levam para um caminho que, às vezes, é longe da sua vocação, né? E aí demora um tempo. Você vai por caminhos tortuosos, mas, uma hora, o trem engata e vai. Então, quando eu desisti, realmente, que eu não ia fazer física, falei, vou começar de novo, prestei vestibular, comecei de novo, e aí o trem foi no trilho e falei, era isso o tempo todo. Então, comecei com um grande delay, mas depois deu certo. E, assim, você, na física, como era o processo de estudar física? E, assim, especificamente, assim, por que você queria fazer física e por que você foi para a física nuclear depois? Então, o processo de estudar física é porque a física é uma espécie de ciência com filosofia, né? Total, não é que nem a engenharia, que já tem todas as soluções prontas para serem aplicadas, etc. Então, a física tem muito de filosofia, né? de pensamento, de entender... Do que vai além do nosso limite, as partículas do universo. De onde viemos, para onde vamos, do que somos feitos. É bem filosófica. Como surgiu. Então, ela é muito questionadora, que tem uma interface perfeita com o jornalismo, que o jornalista ele é um pentelho que fica fazendo pergunta, quer entender tudo, quer saber quem foi, quando, como, por quê. E descobertas científicas são sempre jornalísticas. Exatamente. Então, a divulgação. A divulgação. Então, tem uma interface. Então, eu gostava da física por causa disso. E porque eu achava também assim, muito metida, né? Eu era boa aluna, ganhei a Olimpíada de Matemática em São Paulo, não sei o quê. Então, eu achava que a física era uma coisa que era desafiadora para mim. Então, tinha isso. Quero fazer coisas difíceis, sabe assim? E aí, quando eu vi que eu realmente gostava, eu falei, espera aí, tudo bem, eu posso não fazer uma carreira aqui, mas dá uma estrutura de raciocínio, estudar física, muito legal. Porque, você vê, eu fiz física nos anos 70. Ninguém aqui, num raio de 3 quilômetros, aqui tinha nascido. E aí eu aprendi a programar, aprendi Fortran, COBOL, e eu aprendi o que era um algoritmo. Eu falava em algoritmo nos anos 70, ninguém sabia do que eu estava falando. Antes de todo mundo saber o que era um algoritmo. Pois antes de todo mundo saber. Então, a internet estava na infância e só o exército usava, né? Só o exército. Então, assim, eu usava o computador da Poly, que era a válvula, uma sala enorme. Eram cartões perfurados da IBM, que a gente ia numa máquina e perfurava os cartões, rodava, fazia... passava. Então, eu vi os primórdios assim, da computação no Brasil, porque eu estudei na USP.
Então, acabou que, quando surgiu a onda de computador pessoal e depois para a internet e tal, eu tinha noções básicas. Você já era para uma usar. pioneira. Exatamente. Eu falei, opa, espera aí que eu sei mexer nisso aqui. Então, acabou me ajudando. Então, enfim, eu fiz um caminho completamente torto, sabe, sem o menor critério, atrapalhando a minha própria vida. Mas acho que uma hora alguém falou assim, coitada, vamos ajudar essa moça confusa aqui. E foi maravilhoso, porque assim, você que estava muito interessada nos anos 70, o interesse dos anos 70 se tornou ouro, diamante nos anos 90. Isso. Com a era do .com, o www, né, em 91, depois a era do .com em 95, então você já era uma pioneira. Então, o que aconteceu é que eu acabei ganhando uma vantagem competitiva, porque, para a minha idade, eu deveria ser aquela vovó que diz assim, eu não entendo nada, não entendo essa coisa de celular, meus netinhos que me ajudam. No meu caso, eu ensinava meus filhos, era o contrário. Né? Então, isso criou uma vantagem profissional para mim, ser capaz de entender o meio onde eu estava transitando, onde eu iria trabalhar. Né? Então, foi bom. Foi ruim, mas foi bom. E a física nuclear, por que você teve uma paixão pela nuclear especificamente? Então, quando tinha que fazer as opções, né, normalmente tem algum professor que você gosta mais, ou você você já está perto de algum laboratório. Eu trabalhava num laboratório de acelerador linear. E eu falei que eu ficava que nem uma minhoca enterrada embaixo no subsolo, fazendo as experiências. E era uma época também, nos anos 70, que tinha as primeiras usinas nucleares, né, que tinha aquela coisa da Alemanha vender para o Brasil, Angra 1, 2, 3, aquelas coisas. Então, era meio que o assunto do momento. Né, se a gente iria usar a energia nuclear. Então, era uma coisa que estava, assim, era moderna para a época. Né? Então, tinha uma mistura de decidir o que eu gostava com o que estava meio que à disposição e que era a onda do momento. Mas você, no limite, acaba sabendo tudo sobre o nada, porque assim, você se isola socialmente, você só tem amigo que é físico, porque nenhuma outra pessoa no mundo se interessa. Você vai conversar sobre o quê? Estou escrevendo, estou estudando o efeito de quadrupolo elétrico na ressonância gigante do isótopo 236 do urânio. Parabéns! Só um grupo você. Específico. É um tanto quanto específico. Então, isso acaba sendo um fator de isolamento social também. Aí chega uma hora que você fala, mas eu preciso saber o mundo lá fora, eu só estou aqui na vida acadêmica. E tudo isso numa idade em que você é muito jovem, sabe? E você tem que fazer escolhas, e aí também uma hora você se apaixona, que nem quando você se apaixona por uma pessoa que é de uma outra área, você vai para outra área. Aí chega uma hora eu falei, cara, isso aqui vai dar num beco sem saída, porque não tinha emprego. Quem é que ia contratar uma mulher física no Brasil em 80, 79? Sim. Ninguém. Eu não tinha cartão de crédito, não podia fazer um crediário nas lojas, sabe assim. Aí eu falei, eu estou indo por um lugar onde eu vou ficar cada vez mais sozinha, fora da sociedade, fora do mundo, sem crédito, você pobre e você doutor em alguma coisa e ganhar um salário mínimo por mês e ficar sozinha. E aí eu falei, não, vamos então para a segunda opção, que é comunicação. E como é que foi essa transição da física nuclear para a comunicação? Eu dava aula de inglês, eu sempre dei aula de alguma coisa, porque tinha que sobreviver. Né? Então, eu fazia a tradução, porque eu falava inglês como segunda língua. Então, fazia a tradução, escrevia algumas colunas, dava aula de inglês. E duas alunas de inglês falavam sempre para mim, nossa, mas você devia de fazer publicidade, propaganda, alguma coisa assim, porque você tem uma verve para humor, etc. Aí um dia eu falei, tá bom. E eu, totalmente desavisada, porque, como você viu naquela cena, no capítulo anterior, no episódio anterior, eu era aquela pessoa embaixo da terra como uma minhoca. Aí elas me deram um endereço num papel. Olha, vai nessa agência e procura um trabalho lá que a gente conhece. Falei, tá bom. Peguei o papel, fui até lá, fisicamente, entrei na portaria, falei, olha, vim procurar tal pessoa, meu nome é tal. Tipo, eu não sabia onde eu estava, eu não tinha noção. Onde eu estava, na época, era a maior agência de propaganda do Brasil. O contato que eu tinha era o filho do dono, que era sócio da empresa. Eu não sabia nem onde eu estava, mas eu cheguei tão assim desavisada que eles acharam que eu era alguém importante. Porque eu não cheguei assim... Eu cheguei... meu nome é Rosana Herman, eu sou física da USP, eu estou fazendo mestrado. Lá.
Você foi lá com coragem, é Com isso coragem, que importa. e É assim que você consegue as desavisada, coisas. exatamente, assim que você consegue as coisas. E todo mundo achou melhor não contrariar, porque ela deve ser alguém que alguém mandou. Não era ninguém que ninguém disse. Até descobrirem, eu já estava na sala da presidência, falando, mas você quer o quê? Eu falei, não, eu quero trabalhar aqui, fazer um estágio, alguma coisa. Eu falei, então, você quer começar segunda-feira? Segunda eu não posso, tem que ser terça. Imagina. Terça eu cheguei lá, comecei a trabalhar, fui contratada, e quando eu fui ver, eu era redatora de propaganda. Quando eles descobriram que eu não era nada, não era ninguém, não tinha experiência, ninguém sabia como eu cheguei, já era tarde, porque eu já estava lá e estava fazendo um trabalho legal, usando meus aprendizados de física. E tudo tem que começar de algum lugar, assim, é o que você fez. Você foi lá, você teve a coragem de ir lá. Essa é a jornada épica. Essa é. É o essa herói é. que vai em florestas desconhecidas. Então, Exatamente. Quando as pessoas dizem essa assim... é a verdadeira... não, mas você não fez nada de grandioso. Isso é grandioso. Super grandioso, super grandioso. É fácil ir para um lugar que você conhece. Ir para um lugar que você não conhece, essa é a verdadeira, o heroísmo, a jornada. Essa é a jornada mesmo. do herói. Quando você passa aquele threshold, aquela primeira barreira, e que você vai para o desconhecido. Exato. É o salto de the leap of faith. É que nem o Joseph Campbell dizia. Exatamente. O tesouro a caverna que você teme tanto tem o tesouro que você quer. Exatamente. Então, quando você faz isso, quando você dá esse salto de fé, que as coisas começam a acontecer. E aí eu apliquei, assim, eu usava no meu trabalho, assim, o tipo de raciocínio algorítmico que eu tinha aprendido na física. E as pessoas ficavam impressionadas, porque era uma outra forma de pensar. E funcionava. Você juntou as duas coisas. Isso. Então, eu sempre, assim, já contei em outras ocasiões, mas eu sempre repito, porque, para mim, foi assim foi o meu tesouro na caverna que eu temia. Né? Como eu era estagiária, me davam só coisa ruim para escrever. Qual é o pior assunto do mundo? Seguro de vida. Quem que quer falar sobre morrer, fazer seguro? Então, me deram um texto, vários textos para fazer. E me deram lá o trabalho, depois a dupla me chamou e falou, você já fez? Eu falei, olha, ainda não fiz o texto, mas eu já organizei o algoritmo e agora é só botar os dados e eles. Você organizou o quê? Isso não existe em propaganda. O que é algoritmo? Eu falei, não, é assim. São vários passos, numa sequência, que você vai indo de um para o próximo, com uma dependência que te leva para cá ou para lá. Falou, não, mas dá um exemplo. Eu falei, tá bom. Então, você começa de uma premissa universal incontestável, adaptando para hoje. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Fato. Próximo passo. Nesses 8 bilhões de pessoas, se você é um pai ou uma mãe, ninguém vai amar seus filhos mais do que você. Não importa. Você tem pai, tem mãe. Tem 8 bilhões de outras pessoas. Ninguém entre essas 8 bilhões vai fazer por você o que seu pai e sua mãe vão fazer. É um amor único específico para esse conjunto. Fato também. Não tem como contestar. Terceiro, a vida tem um fluxo e a gente espera que a gente nasça e cresça e um dia vá embora, como é esperado. Porém, isso não é garantido. Ou seja, a qualquer momento, a pessoa que você mais ama no mundo, que mais cuida de você, pode ir embora subitamente e não tem ninguém mais no planeta que possa cuidar de você do mesmo jeito. Lembra? Premissa 1. E o que você pode fazer? Você não pode controlar o tempo, nem a vida, nem o destino. A única coisa que você pode fazer é traduzir para um seguro financeiro o amor que cuida dessa pessoa. Então, você pode não estar aqui mais fisicamente para dar um abraço, um beijo no seu filho, mas você pode garantir que ele vai poder fazer uma faculdade, que ele vai comprar o primeiro apartamento, que ele vai ter uma casa para o resto da vida. É o amor traduzido em segurança de estrutura para ele sobreviver com esse amor que ele é físico, que ele não tem mais de você. O que eu achei brilhante disso, Rosana, é que você fez um casamento perfeito entre a racionalidade do algoritmo, os números, e aquela intangibilidade do amor. O espírito, o racional e o emocional. Você fez um casamento perfeito. Isso que é brilhante, isso que é pioneiro. Isso que é essa tradução. E é verdade, porque eu não estou enganando ninguém. É verdade isso que eu estou dizendo. Tem aquele silogismo racional e o amor de mãe, de pai que passa para filho. Que passa, porque você faz assim, a pergunta mais fácil de responder é: você morreria pelo seu filho? Sim, você nem termina. Você dá a vida para essa Já é uma resposta pronta. Já é uma resposta. Então, você parte de premissas verdadeiras para fazer uma construção que te leva num fluxo de emoção e raciocínio que vão desembocar no fato de que os seguros de vidas existem exatamente por isso. É exatamente a razão de existir. É o último testamento de amor, a última prova de amor. Isso, a última prova de amor. Se eu não estou aqui, mas eu
com o que eu trabalhei, que eu juntei, eu consegui deixar para você um pouco dessa segurança. E aí todo mundo já estava chorando na sala, né, os pais ali, né? E aí eu falei, aí tem os subprodutos, tem se você tiver um acidente, quer dizer, você continua vivo, mas você não pode mais trabalhar, não vai poder mais render o quê? Aí tem, entende? Então, eu comecei a usar essas ferramentas aprendidas com uma ciência exata numa área de humanas, que não era uma coisa que assim comum de acontecer. Quando eu fui trabalhar em televisão, porque a partir da agência, a agência começou a fazer eventos, os eventos tinham produtoras, as produtoras me contrataram, a produtora foi fazer um programa de TV, eu fui para a TV. Eu lembro que um programa de TV, eu tinha que fazer meu primeiro texto, era ao vivo, era um texto ao vivo para ser lido em off, de uma menina que era atleta paralímpica, não tinha as duas pernas, ela fazia natação. E eles iam pôr um VT, que tinha o tempo exato do VT, da menina nadando e atravessando uma piscina só com os braços. Aí eu cronometrei, né, vi o tempo desse vídeo e fiz o texto exatamente no tempo para dar para atravessar. E o texto propunha para fazer doações para ela, falando o que você fazia naquele tempo, enquanto você via aquele esforço para ela atravessar aquela piscina, o que você conseguia fazer nesse tempo para melhorar a sua vida, para fazer alguma coisa por alguém, sabe, para poder ser minimamente generoso com quem tem menos condições do que você, sabe? E assim, deu tão certo o locutor lendo aquilo ao vivo no tempo dela ir nadando. Ela recebeu tantas doações. Teve um cara que doou um apartamento. Nossa. E, pela primeira vez, eu realmente fiquei emocionada de ver que a gente poderia produzir um texto que modificaria a vida de uma pessoa. Porque aquela menina ganhou um apartamento. E muito dinheiro, assim. Não muito, mas bastante. O poder da ela. comunicação, da televisão. Então, aquilo me impactou demais. Eu falei, o que é isso? Que a gente põe em palavras num papel, alguém lê, vai na televisão e a pessoa muda a vida dela. E ali eu comecei a entender o que era construir um raciocínio para escrever, mobilizar pessoas emocionalmente, e o poder do veículo que fala isso para tanta gente ao mesmo tempo, né? Então, foi assim, eu fui tateando essas áreas e entendendo, fazendo e vendo o resultado. Às vezes dava errado, às vezes dava certo, mas foi uma jornada empírica, mas muito legal, muito legal. Eu sinto um pouco de falta disso hoje, porque eu acho que as pessoas buscam tanto só o resultado da fama, o número de seguidores, o dinheiro, o público e tal, não sei o quê, que elas perderam, assim... Não é mais sobre o processo, sobre o resultado, né? É isso. É tudo baseado no resultado. Aquela imagem final, mas não o processo. É tão gostoso quando você tem aqueles momentos de eureka, quando você está editando uma coisa e acha exatamente a música que você queria pôr ali na edição. Você vê, é tão... Como foi se construindo. É tão legal você se apaixonar pelo processo e ter resultados, mas assim, eu sinto um pouco de falta disso, que é tudo visando só a métrica, né? E aprofundando ainda mais com essa transição do analógico para o digital, da TV a cabo para o streaming, você que acompanhou muito bem isso, Rosana, como você percebeu essa mudança ao longo do tempo? E você acha que foi uma mudança mais positiva, negativa? Conta pra gente. Então, tem perdas e ganhos, né? Porque, por exemplo, eu falo muito isso em palestra, eu dou muito palestra sobre comunicação, criatividade, sobre essa visão do mundo digital onde a gente está marinado hoje, né? Eu falo, toda vez que eu dou palestra, eu dou the big picture, né, para falar sobre isso. E uma das coisas, assim, a gente volta para o básico e diz assim, o que é analógico? O que é analogia? Analogia, por exemplo, se eu pego um relógio analógico com ponteiros, que muita gente nem sabe mais ver, e eu faço assim, você faz uma analogia entre uma posição, que em tese não quer dizer nada, que é um dedo para cá e um para cá, mas você olha e fala 10 e 10. Né? Você sabe associar uma posição a um horário. É uma analogia que você está fazendo, porque o relógio pode nem ter números. Só pelo ponteiro, se tiver um para cima, um para baixo, são 6 horas ou é meia-noite e meia. Você lê aquela posição. Então, você tem uma etapa a mais cognitiva, que é olhar uma posição, fazer uma associação... Interpretar aquela imagem. Interpretar aquela imagem. Então, você tem esse passo a mais. Quando você olha um relógio digital, e tal, você só reconhece o número. Está pronto. 7 e 4. Não tem nada para
para você fazer. Já está mastigado para Já gente. está tudo pronto ali. Está ali. Você só bate o olho. Não tem nada. Então, para você ter mais velocidade no digital, você não quer gastar tempo em cognição, tendo que raciocinar. Só que o custo disso é que ninguém mais raciocina. Vamos ver as redes sociais, né? É muita informação, mas pouco conhecimento. A gente não está digerindo, destilando as informações. Elas só aparecem e a gente é uma atrás da outra. 1, 2, 3, e não para. Exatamente, Lucas. A gente está vivendo todas essas contradições, porque assim, é infinitas informações e nenhum conhecimento. Todo mundo hiperconectado e uma epidemia de solidão. Sabe? Então, a gente está vivendo esses paradoxos. São paradoxos gigantescos. Gigantes, não é um pequeno, são paradoxos gigantes mesmo, sabe? Onde você tem acesso a tudo e você só usa 4 redes. É o tudo e o nada ao mesmo tempo. Exatamente. Você está num... Por isso que, se você está entre dois marcos que são próximos, você tem um número de opções. Quando você tem infinitas opções, você fica perdido. Você já entrou no mercado americano alguma coisa que tem tanta bolacha, tanta coisa que você não sabe comprar? Você não sabe o que escolher. Não sabe o que escolher. Aí você vai na vendinha, vai lá naquelas prainhas de pé na areia que tem maravilhosa lá, tipo, no Ceará. Assim. Você vai numa vendinha, você logo escolhe o que você quer. Você já tem o foco. Já tem o foco. Tem 3, 4 coisas para comer ali. Então, é muita opção. E o ser humano fica perdido. Então, ele precisa de alguém que guie. E aí ele começa a procurar nos outros. E aí vem os influenciadores. Aí vem entende? Você começa a procurar faróis, pessoas para te nortear, porque você fica perdido. Só que isso é tudo feito em alta velocidade. A gente não lembra quando a gente desligava o celular? Ninguém mais desliga. Exato. A gente virou tipo geladeira. A geladeira é um dos poucos eletrodomésticos que o dia que você compra, você liga e só desliga quando quebra, porque o resto você não fica com um liquidificador ligado o tempo inteiro. Mas a gente está o tempo inteiro on. Isso gera, trabalhando numa velocidade imensa, num meio que não é natural, para o qual a gente não foi feito, num mundo que não é o da realidade, que usa um pouco dos seus sentidos, e gera uma ansiedade absurda, que é o que as pessoas estão vivendo, né? E você, com todo o seu conhecimento e sua pesquisa, Rosana, como é que você descreve as principais diferenças entre o mundo real e o mundo virtual em questão de percepção? E como o mundo virtual é muito diferente do real? O mundo real, para começar, o mundo real ele é limitado pela temporalidade. As coisas demoram, tem obstáculos, dão um trabalho. Obstáculos físicos, né? Obstáculos físicos, para ir daqui até lá você tem que, não importa, você não consegue se teletransportar. Então você vai a pé, vai de moto, vai de patinete, mas você tem um deslocamento. Quer dizer, você tem barreiras físicas e limitações físicas muito óbvias no mundo da realidade. No mundo virtual, um clique te leva para qualquer lugar que você quiser e é tudo instantâneo. Então você fica com essa sensação de poder de instantaneidade. O mundo 3D, a realidade é 3D, então você tem noção de profundidade, você tem uma coisa chamada perspectiva. Né? Você sabe se uma coisa está distante, se ela está perto, você tem que fazer cálculos mentais. É muito mais expansivo. Para lidar com essa tridimensionalidade. O mundo digital é plano, é uma tela. Então, você perde perspectiva. Né? Você perde a gente está quase no mito da caverna de Platão. Exatamente, são projeções, porque é só uma tela. O mundo 3D usa de você todos os seus sentidos, porque o cérebro é um gerenciador de informações que entram pelos seus sentidos, né? E o cérebro gerencia tudo isso. O cérebro é basicamente um navegador de movimento na realidade. É para isso que ele serve. Você se desloca, anda, ele vai gerenciando, vai mapeando tudo para você. Aqui não. Aqui o mapeamento se dá só na tela e você não tem e os deslocamentos são por hiperconexões. Não tem essa noção de distância. Então, outra coisa que acontece é que, no mundo 3D, o seu campo de visão te faz com que, assim, se você estiver no metrô e alguém estiver olhando, botando o olho no seu cangote ou olhando dentro da sua mochila, você sente. Você sente que tem alguém olhando para a tua mochila. Você nem tem visão atrás, mas você sente. A gente tem um campo à nossa volta que você percebe quando alguém entra no seu campo de existência, assim, no mundo 3D. Né? No mundo digital, você só usa praticamente dedão, um indicador para rolar, fazer doom scrolling. Você usa os olhos, os ouvidos, mas não tem cheiro, não tem a intuição. Só o tato do celular, mas exatamente, o tato do que você está vendo não tem. Não tem. Então, você não tem... Quer dizer, os canais de entrada de informação são poucos.
e são diferentes. Então, são meios completamente diferentes. E a temporalidade, né? Na realidade, as coisas são processo. Você tem que esperar o ônibus, demora, ele atrasa, não vem, está lotado, cheio de gente. Toda essa fisicalidade é parte de um processo. E no mundo digital, você está livre disso. O que acontece? Acontece que a gente viu, durante a evolução tecnológica, a materialidade das coisas sumir. Sumiu o CD-ROM, sumiu o vinil, sumiu filmadora, sumiu máquina fotográfica, sumiu orelhão, sumiu. Os aparelhos sumiram e viraram apps. Todos. Né? O DVD sumiu, agora é streaming. O DVD sumiu, aqui virou streaming. Assim, as mídias perderam suporte. A gente não é mais dono de nada físico. Né? Exatamente. A gente tem mais... E o que está acontecendo agora? Nós estamos abrindo mão do nosso corpo. A última coisa que vai desaparecer é a nossa corporalidade. Você fala, que antigamente tinha orelhão, tinha filmador, agora ninguém mais usa, tinha walkie-talkie, tinha relógio, agora todo mundo... Sim, mas a gente está abrindo mão do corpo, porque você não usa o corpo. Você fica 9 horas por dia numa tela usando o dedo, o olho e o ouvido, e o resto está lá sentado. Parado, sem movimento, sem nada. É uma existência muito mais limitada. É tenebroso pensar nisso. Então, olhando por essa perspectiva, realmente. Entende? A gente está abrindo mão da nossa corporalidade, que é a nave pela qual a gente navega. Eu também falo muito isso numa palestra. Tem um neurocientista que um dia contou uma história incrível de ele estudando um bichinho do mar, assim, não é uma anêmona, mas quase, assim, chama Sea Squirt. A vidinha dele é assim, ele vem nadando, lá, um dia no mar, aí um dia ele tem um cérebrozinho muito rudimentar, um sisteminha nervoso muito precário, mas tem. Aí ele vem lá nadando, e um dia ele acha uma pedra. Quando ele acha essa pedra, ele se fixa, e ali ele vai ficar até morrer na pedra. Na hora que ele se fixa na pedra, ele digere o próprio cérebro, porque parado não precisa de cérebro. Cérebro é para movimento, na realidade. É isso que acontece com a gente. A gente para 9 horas por dia diante de uma tela e não precisa do cérebro, porque você não vai navegar pela realidade, você vai ficar num mundo protegido, falso, sintético, artificial, ali. Então, você nem precisaria. Você pode almoçar seu cérebro quando você fica muitas horas. Frita uns cubinhos. Está no cardápio. Um cardápio ali, faz uma empanadinha ali com tapioca. Você não precisa. Então, são mundos muito diferentes, sendo que a gente evoluiu. Quer dizer, a vida tem 3,8 bilhões de anos de evolução no planeta Terra. Essa evolução chegou até aqui para navegar a realidade, só para isso, para sobreviver na realidade. Aí você, em 30 anos de internet, você resolve que você vai morar naquele outro ambiente para o qual você não foi feito, não tem domínio, não sabe usar, não conhece os perigos direito, e você acha que você não tem chance de se dar mal? Tem sim. Né? Então, a gente não tem tempo evolutivo suficiente para poder saber se defender no mundo digital como a gente evoluiu para o mundo real, físico. E como é que a gente consegue... Qual seria o seu conselho, Rosana, para a gente usar a internet, para a gente usar o mundo digital de maneira mais saudável e produtiva? Eu uso muito. Eu não sou uma, Luddite, que fala, não, eu adoro tecnologia, acompanho, por razões óbvias, assim, eu realmente amo. Mas, assim, a primeira coisa que eu coloco também, quando eu estava em Trancoso e fiz uma palestra sobre isso, que a gente não se deu conta, mas teve uma passagem muito importante a partir de 2012, por aí, com o Snapchat, que mudou, fez um shift no nosso uso de internet, que é a tela vertical. Porque, até então, tudo que existia em tela, cinema, televisão, YouTube, era horizontal, alinhado pelos nossos olhos, porque os nossos olhos... É como a gente vê a realidade. É como a gente vê a realidade. Tanto é que, quando você vai na impressora, tem lá, você quer imprimir em modo retrato ou paisagem? Retrato era, né, assim, você pega toda a arte medieval, até o contemporâneo, o retrato de um nobre, quando você fazia o retrato. A Mona Lisa era em pé, você fazia o retrato a estrutura em pé. piramidal. A estrutura, exatamente. Então, era assim, o corpo humano vertical. E o resto era paisagem, porque a paisagem, o nome já diz, olhar para o horizonte, era horizontal. Quando chegou o Snapchat com o vídeo vertical, as pessoas começaram a ver que aquilo era perfeito para mostrar o corpo delas. Você ficava em pé, ficava mais bonito ali na tela. Nós trocamos a janela pela porta.
Porque a janela era a janela que te mostrava o mundo, assim, na horizontal. Trocamos pelo batente da porta. As pessoas no TikTok não sabem mais dançar como a gente dançava maluca nos anos 60, É um 70. espaço mais limitado, Louco. vertical e não horizontal. Dentro do batente. As pessoas dançam assim, parece que elas estão fazendo uma faxina limpando vidro. Agora, horizontal, você tem um espaço para usar. Exatamente. Né? O balé, por exemplo, você pega o Bolshoi, você está usando aquele espaço tá horizontal. Usando espaço horizontal. É. Então, nessa mudança, as pessoas passaram a usar o mundo como backdrop, a serem protagonistas de suas selfies. Tem gente que você olha no Instagram, é só selfie. É onde entrou aquele narcisismo. Como eu me pareço para o mundo. Porque você virou a câmera para frente, as indústrias tiveram que melhorar a câmera frontal, porque a câmera frontal era uma porcaria, porque era feito para você tirar foto do mundo. Ninguém mais quer tirar foto da paisagem. Tem gente que está em Santorini e nem sabe onde fica, nem sabe se está na Grécia. A Virgínia Fonseca, Assim, outro dia, estava em Mônaco e botou uma bandeirinha da França. Ela não sabe que Mônaco é independente. Ela achou que estava na França e botou estou aqui em Mônaco. Assim, a paisagem sempre está agora atrás, mas com Isso. a selfie. A paisagem está em segundo plano, não é mais primeiro plano. A paisagem é segundo plano. O que conta é a câmera frontal. Deixa eu tirar uma selfie aonde? Em qualquer lugar, mas sempre tem que ser uma selfie. Isso, mas tem que ser uma selfie. E eu estou em primeiro plano e eu estou na vertical. E o que já era limitante se tornou assim, porque agora você, na tela vertical, você diminui ainda mais a sua cognição, porque o seu campo de visão diminui. E a gente está sofrendo de uma coisa chamada falta de horizonte, falta de perspectiva. Então, para usar bem a internet ou qualquer coisa, você tem que nem quando você vai num museu, você não enfia a cara na pintura. Você tem uma distância, você tem uma perspectiva, um horizonte. Isso, os bancos nos museus são colocados um pouco longe para você sentar e ter exata noção quanto de espaço você precisa para olhar um quadro daquele tamanho. O próprio cinema, a gente não está na cara da tela, a gente tem uma certa distância. Perfeito. Com as cadeiras, é a mesma coisa. Não Show. Não tem cadeira em frente da tela. Você vai para um concerto, tem uma distância, uma orquestra, sempre tem aquela distância. A gente não está assim. Isso. Então, precisa desse distanciamento. A gente não está conseguindo fazer isso. E esse é o paradoxo, né, Rosana? Esse distanciamento nos traz mais próximo da realidade. É. E essa aproximação nos deixa ainda mais distantes. Mais distraídos. distante. Porque você fala assim, aquela pessoa está com hiperfoco. Lógico, você põe a cara no negócio, só fica vendo a vida daquela pessoa. Hiperfoco, realmente, naquilo. Então, a gente está fechando cada vez mais, aproximando a tela da cara, usando menos o nosso aparelhamento natural, né, para poder navegar na realidade. Então, você perde completamente a perspectiva, a noção, o bom senso, a capacidade crítica, analítica, porque tudo isso requer um distanciamento crítico. Que é uma perspectiva mais vasta, mais abrangente. Isso. Essa abrangência. Mais colorida. E aí, conforme você vai perdendo essa perspectiva e esse senso crítico, você passa a ser muito mais vulnerável de acreditar em qualquer fake news. Onde entra a polarização. Qualquer bobagem. Isso, porque fica tudo... Quer dizer, o que era a realidade constituída de toda a tabela periódica de elementos que foram usinados nas estrelas, desde o Big Bang, que formou tudo que existe, né, virou 0 e 1. Como não polarizar num mundo feito de zeros e uns? Só tem duas opções, ou é 0 ou é 1, que veio lá da física dos semicondutores, quando se descobriu que os semicondutores eram materiais, que, quando você passava uma corrente elétrica, ou passava ou não passava. Então, assim, o código binário. Não, o código binário que veio daí. Então, a gente está num mundo que ele é constituído de uma polarização de zeros e uns. E aí você fica ou sim ou não. Esse código digital meio que está escorregando dentro da realidade. Dentro da realidade. É totalmente Matrix, sabe? Então, assim... Totalmente, O que, para mim, é o filme mais incrível de todos os tempos. O Matrix dizia isso em 99. Eu não sei como que as irmãs Wachowski conseguiram fazer esse roteiro original. É maravilhoso, elas basearam no mito da caverna de Platão, traduzido para a internet moderna. É brilhante. É filosofia grega. É filosofia grega do século V a.C., casado com a internet dos anos 90. Mas brilhante. É perfeito. Não, mas é brilhante demais. Porque é isso. Então, quando você... Eu usava sempre na minha cabeça aquele gif do código em HTML caindo. A pessoa, às vezes, me xingava, e aí eu deixava... O que é que ele está pensando? Eu falava, gente, isso aqui é código, isso aqui não é nada. Se ele tivesse escrito em mandarim, eu nem ia estar ofendida, porque eu nem ia botar no Google Tradutor para ver o que é, nem ia me dar esse trabalho. Então,
é isso, é você usar, mas não perder o foco de que você está no controle. Mas, para você estar no controle, você tem que ter esse distanciamento mínimo de entender o que está acontecendo. Usar para informação, para comunicação, assim, de uma maneira mais saudável e menos exagerada, certo? Eu acho que a gente deveria ter, a gente não tem, também não sei se as pessoas se interessariam, mas deveria ter lugares, eu faço isso numa palestra, que eu começo falando assim, a internet é física, a gente se deixa levar por palavras como Wi-Fi, nuvem, e a gente acha que está tudo voando no espaço, e você não vê que tem cabo submarino conectando tudo. Tem uma realidade física por trás, data centers que uma usam logística, uma logística, 1/3 da água da cidade, gasta muita energia. Quer dizer, você não é que você fala, ai, mas que chato, eu preciso saber disso. Não, você não precisa saber disso, mas em 3 slides você entende que aquilo é uma estrutura física enorme, robusta, que custa muito ao planeta, tal, para você poder usar. E quando você recebe um nude, você manda um nude, aquele nude vai lá para o servidor da Meta, na Suécia, que está lá, sabe? E tem que voltar rapidinho para baixo. Assim, é você entender minimamente a estrutura de como funciona para você saber onde você está, em que meio você está inserido. Não precisa estudar, ninguém vai exigir, não vai cair na prova tudo isso. Mas saber o contexto que você está inserido. Isso, o mínimo. É que nem... Porque senão você é a pessoa que vai de fantasia numa festa de gala. Você vai chegar lá, sabe? A única pessoa que chega lá fantasiada de abóbora e está todo mundo de terno. É só para evitar. Deve ser uma situação bem constrangedora, né? Bem constrangedora. Assim, vocês esqueceram só de te avisar isso. Sabe? Detalhe, a festa não é a fantasia, é, sabe, traje. Assim, é só isso, é um detalhe. Mas é você atentar para isso, para não se deixar simplesmente arrastar por tudo isso que está acontecendo, né? E a gente não tem esse letramento, normalmente. Então, as pessoas elas usam empiricamente, que ninguém fez curso de internet, né, gente? Assim, ninguém se formou em internet. A gente interage com isso, mas a maioria das pessoas não sabe como funciona. Né? Ou minimamente. Né? Ela usa, mas você tem que só saber um pouquinho para ter... Isso te dá uma vantagem de uso, né? Para conhecer os perigos, para você saber não cair em golpe, né? Porque, além de tudo isso, tem um outro mundo, que é o mundo interior da nossa cabeça, que é totalmente bizarro. Né? Tem a realidade e a nossa percepção da realidade. Isso. Que vem junto com todo o seu repertório de vida, da sua criação, né, da onde você veio, como que te criaram, as crenças que você tem, né, que já determinam muito da sua conduta. 2 pessoas olhando para a mesma coisa, essa mesma coisa viram 2 coisas diferentes. Totalmente. Objetivamente é a mesma coisa, mas subjetivamente são 2 coisas diferentes. Subjetivamente às vezes não tem um ponto de encontro, assim, porque tem não é só assim gostar ou não de coentro, não é só isso. Sim, é olhar para uma cor e ver outra cor. O vestido é azul e dourado ou ver outra coisa, né? Porque a gente olha coisas e vê outra coisa. Assim, você realmente vê o que eu vejo, o que eu interpreto, tudo para mim, a realidade que eu absorvo é diferente da sua. Mas aonde tudo isso vira um problema? O que é democracia? Democracia é quando para ter democracia, você precisa ter um conjunto de pessoas que têm regras em comum, que acreditam em coisas em comum. A gente acredita que é melhor ter igualdade, que todo mundo tem direitos iguais, mesmo que venham de origens diferentes, que todo mundo tem direito a um voto. A gente tem um conjunto de crenças, e quando várias pessoas acreditam naquela coisa, pode ser religião, pode ser qualquer coisa, um fã-clube, você tem coisas em comum que sustentam uma tribo, uma sociedade, um grupo humano. Quando você está num meio onde tudo é questionado, onde tem tanta fake news misturado com realidade, e que você não sabe mais discernir, você não consegue mais juntar gente com coisas em comum. E a democracia se esgarça, porque não tem fatores... Isso cria uma ruptura na sociedade. Cria uma ruptura. Porque a sociedade somos muitos indivíduos juntos. Muitos. Mas nós, normalmente, assim, se você entra num clube para trocar figurinha de futebol e jogar bafo, olha que coisa intelectual que eu estou usando como exemplo. Mas vamos supor, vai todo mundo lá na praça, leva as figurinhas, joga um bafo, troca. Isso é o que vocês têm em comum. Se alguém começar a falar, mas e se essa figurinha é fake? Essa figurinha aqui não é verdadeira. Não, é assim, não é. Se você começa a ter dúvidas sobre a própria coisa que te une, e aquilo cria uma cisão, acabou o grupo. Não tem mais.
Morreu aquele grupinho de pessoas. Porque você fica descrente, você perde a confiança. E a gente está vivendo, talvez, a maior crise de confiança. Todo mundo desconfia de todo mundo. Todo mundo desconfia de todo mundo. E outro dia ainda comentei com meu marido, eu falei assim, eu acho que, em breve, a gente vai ter vai romper todo o sistema produtivo. Olha que coisa triste, assim, porque você perde muito mais tempo para ver se aquela pessoa que está te ligando é golpe ou não é golpe do que você responder no telefone. Você recebe um negócio e fala, cara, mas isso aqui é verdade ou não? Me mandaram no WhatsApp. Que mensagem é? Isso aqui é verdadeiro? Eu vou entrar no... Essa empresa existe? Vou entrar no Reclame Aqui. Você perde um tempo para fazer fact-check, enquanto isso, mais bilhões de fake news já foram produzidas. A gente está perdendo muito tempo de verificação se uma coisa é sintética. Exato. Ou real. E o foco da rede social, né, Rosana, não é com a verdade. É em atender um cliente. Se um cliente gosta de tal informação ou tal ideia, vamos passar esse reel, esse post para esse cliente, porque ele gosta disso. Né? Não necessariamente porque é verdade ou não. Né? Então, a gente está no plano subjetivo dos cliente desejos. Não, né? Usuário. Clientes são as empresas. Né? Então, aí você vai para o mundo subjetivo dos desejos e não tem mais nada a ver com verdade. Exato. Né? Tem um cartoon antigo que compara Orwell com Huxley. Né? E aí dizia assim, quem que acertou? Utopia e distopia total. Mas o problema não é você achar que ia ter um controle social em que você não teria mais acesso à verdade. O problema é você ter acesso à verdade e, para você, tanto faz se aquilo é verdade ou não. É como a gente interage com ela, mais do que a verdade em si. Né? Então, a pessoa que fala, para mim, tanto faz. Ou ela fala assim, não é verdade, mas poderia ser. Gente... Você está passando uma informação que não é verdadeira, você está falando uma coisa que uma pessoa não fez, você está acusando uma pessoa de um crime que ela não cometeu, e você fala, mas poderia ter cometido? Que isso? Você vai falar, fulano é um assassino, já matou uma pessoa. Você fala, é mentira, essa pessoa é idônea, ela nunca matou ninguém. Ah, mas podia ter matado. Bom, qualquer um, então, poderia ter matado alguém. Então, sabe, esse tipo de argumento... Mas uma bola de neve que nunca para. Não para. Então, a gente está num terreno hoje em que a gente precisaria repactuar alguns combinados. Gente, a gente acho que precisa combinar, né? Senão, isso aqui, se vai fazer mal para alguém, não vamos repassar, né? Se não for verdade e for gerar um problema, melhor não, né? A gente tem que ter esses repactos sociais. Aquele senso de sociedade. Né? E eu acho que a gente perdeu um pouco isso. Justamente como você falou, né, Rosana? A gente perdeu isso que está todo mundo muito individualizado na própria tela, naquela tela vertical, limitada. Né? E eu tenho uma teoria de como isso piorou. Se não começou, piorou. Quando surgiu o PC, o Personal Computer. Porque, até então, os eletrodomésticos... Você já customizou a sua batedeira de bolo? Não, né? Você comprou uma televisão e pintou ela de vermelho, fez ela ficar redonda, tal? Não. Você pendura o retângulo na parede e usa o controle remoto. E a televisão era algo comunal, né? Vamos todos sentar aqui no sofá assistindo o mesmo programa. O personal computer, além de ele ser pessoal e ser só seu, você customizava tudo, o fundo de tela, o tipo de fonte, as cores, tal. A gente ficou meio mal acostumado e começou a criar mundos individuais do nosso jeito. Criou um isolamento, né? E aí você se isolava com aquele negocinho do seu jeitinho, com a sua cara, com as suas coisas, e foi botando coisa dentro, e foi ganhando acesso, e foi trocando arquivo, foi baixando coisas, tudo do seu jeito. Hoje, você nem precisa mais fazer isso, porque o algoritmo faz isso para você. Hoje não é mais você que personaliza a sua máquina e o seu conteúdo. Hoje você navega em redes que pertencem a Big Techs e elas têm algoritmos poderosíssimos que, baseado no quanto você ficou olhando com os olhos ou mexeu com o dedo e arrastou a tela, ela vê o que você gosta, te dá mais do mesmo, te sugere coisas correlatas e customiza um mundo para você. E aí cada um tem a sua realidade. Ou seja, é feito para não ter mais democracia, porque ninguém mais tem grupos com coisas em comum. Cada um vive no seu mundo isolado. Então, é esse olhar de entender esses mecanismos que eu acho que ajudam a gente a navegar melhor e fazer melhores escolhas. Né? A compreensão de aonde a gente está, como a gente está interagindo, o que estão solicitando da gente e o que a gente está indo buscar, faz com que a gente possa parar. Né? Eu estou escrevendo um livro agora chamado Pare, Adote o Pare, que é só uma adaptação que eu fiz de um exercício, uma prática de atenção plena, que é pare, atente, respire
ir em frente. Você tem que usar esse espaço que existe entre o estímulo e a sua resposta, ampliar esse espaço e, nesse espaço, fazer as escolhas que são melhores para você. Porque a gente está tendo respostas instantâneas para Muito cada impulsivas, estímulo. porque tudo é muito rápido. Porque tudo é muito rápido. E os estímulos são contínuos e constantes. Isso gera uma exaustão. E ansiedade também. Uma ansiedade. Você está sempre on e sempre em alta velocidade, respondendo. E ainda tem as pessoas que falam, mandei um WhatsApp para você, faz 10 minutos você ainda não respondeu. Gente, dá licença, né? Então, é isso. A gente precisa adotar o PARE, adotar esse protocolo de voltar a ser dona das próprias escolhas de respostas que a gente quer dar para os estímulos do mundo. Cada um tem o seu mundo interior, a interface do meu mundo com a realidade é a minha pele, e, a partir dessa minha pele para o mundo, toda vez que eu recebo um estímulo, eu preciso de um tempo, nem 3 segundos, para parar, ver que estímulo é esse, com atenção, focar, respirar 4 segundos assim e pensar como eu vou responder. Não pode ser instantâneo. Porque instantâneo, você fala uma palavra que você acaba uma amizade. Você empurra uma pessoa e mata um ser humano. Você fala a coisa errada e perde emprego. Entende? A gente pode pagar um preço altíssimo por atitudes impensadas e impulsivas e inconscientes, que é o que a gente está fazendo o tempo inteiro. A pessoa escreve uma coisa que você não gostou, você já detona, já bloqueia, você nem sabe se ela realmente, se é ela, nem sabe se é uma pessoa. 50% do tráfego da internet é robô. Né? Então, assim, você pode estar de mal com uma máquina, sabe? Bloqueei esse maldito. Parabéns, você bloqueou um robô. Sabe? Bloqueou um bot. Então, ter essa consciência ajuda a gente a fazer escolhas melhores. No que a gente pode, né? Nesse mundo aleatório, algumas escolhas a gente ainda tem liberdade para fazer. E essa consciência, né, Rosana, seria o que você chama de sanidade digital, certo? Exatamente. Você quer falar mais um pouco sobre essa sua teoria, sobre a sanidade digital? O que é a sanidade digital e como é que a gente chega lá? Né? Você já falou isso, né? Mas assim, como é que a gente continua nesse processo? Né? Sanidade digital é porque assim, não é da área médica, não estou falando, não sou da área médica, mas assim, é quase que a sanidade é um pouquinho acima da higiene, né? Que é você se manter limpo, assim, mas com consciência. É você manter a consciência de que está num mundo que não é a realidade natural para o qual o seu cérebro se desenvolveu ao longo de tantos milhares de anos. E, neste outro mundo, você tem que ter um mínimo de conhecimento de funcionamento, de estrutura, de interações, de ferramentas, para você poder não se prejudicar em tirando os benefícios. A gente falou antes, estava conversando, que a gente continua sendo caçador-coletor, a gente continua entrando na internet como caçador-coletor. A gente vai coletar informação, vai caçar gente, interações, amizades, vantagens, dinheiro, lucro, seguidores. Né? A gente vai lá para catar essas coisas. Mas a gente, como caçador-coletor neste meio, precisa saber que tem um tigre com dente de sabres ali que pode te matar, que tem um perigo, você pode cair, sabe, tem um mamute ali. Você precisa ter esse conhecimento neste outro meio. E é isso que eu normalmente digo ou divulgo, o quanto a gente precisa minimamente ter de conhecimento de estrutura, de funcionamento, para poder não transformar essa jornada da vida da gente, que é mais de 1/3 dos nossos dias, a gente está produzindo, interagindo no meio digital, isso não se voltar contra você. Né? Porque tudo pode ser remédio ou veneno, dependendo da dose, né? De como você ingere. É isso, para você não colocar a sua própria vida e bem-estar em risco só porque você está distraído. Tem um diagrama de um cara chamado Ted Gioia, que tem um blog que um amigo me mandou, que é muito legal. É assim, são peixinhos. E ele fala da evolução assim, com esses peixinhos. Aí o primeiro peixinho está escrito arte, porque o ser humano faz arte rupestre desde sempre, né? Aquelas artes lindas em caverna. Então, a arte é a primeira comunicação e expressão humana, que sai do humano a partir da observação dos animais, desenha aqueles bisões, aquelas coisas. Então, é a arte. Aí, depois da arte,
ele veio assim o entretenimento. O entretenimento, quando surgiu o cinema, O teatro na antiga teatro Grécia. da Grécia, o entretenimento, ele meio que é arte, mas ele é mais do que arte, porque ele é arte também para entreter. É a organização da arte, É a certo? organização. Aí veio, então, o entretenimento. Aí esse entretenimento veio vindo, veio cinema, veio televisão, chegou aqui nos nossos dias. Aí, quando chegou a internet, a gente entrou num outro peixe, que é o peixe da distração. Muitas vezes a gente não está se entretendo, está só se distraindo. Você está lá meio que um chuchu. Você nem está entretido, está só se distraindo, matando tempo. Aí, agora, essa distração ficou tão grande que o próximo peixe é o peixe do vício. Não é que você quer só matar tempo, ou se entreter, ou produzir, consumir arte. Você não consegue mais não ficar lá. Você não consegue mais não jogar. Já vira uma dependência. Você já está viciado. Você já está o peixe do vício, ele come a distração, que come o entretenimento, que engole a arte. Aí, onde fica a arte? Onde fica a criatividade, a Onde paixão? fica? Completamente engolida. Engolida. No mundo mais artificial, superficial. Isso. Né? Aí vem a Faz muito inteligência artificial, que potencializa a distração. Eu estava postando sobre isso ontem. Quando você entra no Sora ou em qualquer outro lugar que produz vídeos sintéticos e você vê a galeria do que as pessoas estão fazendo, é um horror. Me deu saudade do Bom Dia dos grupos de tia do Zap com aqueles panos de louça de gatinho e borboleta. Me deu saudade, porque é só bizarrices horríveis, como aquelas coisas de brain rot, sabe? Nossa, assim, aquilo é. Cara feito de churros, mistura de bailarina caputina. Aquilo chega até a dar medo. Chega a dar medo, porque ele é feio, ele é desagradável, ele... É só para aquele estímulo imediato para criar aquele vício. Ele é E para criança aquilo lá é muito desconcertante, perigoso. É desconcertante, não é uma coisa que te traga nenhum benefício, sabe? Assim, é bizarro, é de uma... Só que é mais ou menos tudo ali. Eu olhava aquelas figuras e falava, gente, por que tem o cara é meio homem e meio beagle, sabe? Assim, um cachorro humano com patas e mãos, uma coisa... É ruim, é feio, não é legal. Né? Mas as pessoas estão querendo experimentar justamente o que não existe, as bizarrices possíveis fantasiosas. Né? Então, a gente está indo para um peixe, que é uma mistura de bizarrice, que está engolindo tudo. Né? Engolindo até o vício. Assim. Então, mas Não, e é assustador. É assustador. Você já viu? Você não tem umas imagens? Essas imagens são ruins. Eu vi aquelas cabeças saindo de privadas. Tudo. Aquilo não faz bem. Não é gostoso. Assim, eu vi alguma dessas imagens e eu fiquei apavorado. Eu falei, o que é isso? Assim, qual que é o sentido disso? Exatamente. É como tinha um grande físico que dizia isso. Ele falava assim, é tão ruim que não está nem errado. Que até para uma coisa está errada... Não dá nem para categorizar na moral. Fala, não, isso aqui você fez a soma, está errado, porque tem um certo e tem vários errados. Aqui está, infinitos errados, um resultado que é o certo. Mas nem errado tá, porque é só horrível. É só ruim, não tem nem como... E literalmente, como diz, é o brain rot, é o apodrecimento do cérebro. Então, tanto tempo para desenvolver essa caixinha aqui, essas voltinhas, esse neocórtex, sabe assim? Há tanta coisa em cima da amígdala, tanto pedacinho bacana que conduz, que comanda as coisas. Assim. Por que a gente quer apodrecer o cérebro, que demorou tanto tempo para se formar? Né? Então, é bom parar para pensar se a gente não está numa vibe de autodestruição um pouco, sabe? De negar tudo isso. Não precisa destruir. Dá para você dar uma limpada, ver o que você quer, o que você não quer, fazer uma faxina na sua vida digital, sabe? E essa negação desses problemas seria o negacionismo digital, certo? É. É uma outra teoria sua. Você quer falar mais sobre isso? Então, mas é que a pessoa vai na onda por causa do pertencimento, né? Porque se você for pensar friamente como um pepino, por que eu saio na rua e vejo tanta gente com labubu pendurada na bolsa? Por que as pessoas estão... Agora nem estão mais, mas a onda já passou. Eu entendo trend, onda, normal, também entro, também faço, a gente faz. É normal, você vai lá na onda, são movimentos coletivos. Mas quando você pensa que a empresa
que fez a Labubu se tornou uma das mais rentáveis e valiosas do mundo, com um bonequinho feio, que foi divulgado por influenciadoras muito poderosas, que todo mundo copia, e que elas lucraram, que não é nada, e daqui a um tempo está todo mundo jogando um Labubu no lixo. Então, assim... É uma onda completamente passageira, assim. Não passageira, cara. Tinha gente pagando fortunas em Labubu, assim, e que geram consequências que impactam o mundo real. Porque tem gente que faz dívida para comprar uma Labubu e pagar R$300 para depois jogar fora. Para depois jogar fora. E essa pessoa vai para o Serasa. Vira uma religião de 15 minutos. Outro dia eu vi uma coisa que me deixou chocada, porque eu me tornei avó recentemente. Minha filha tem parabéns. Tem uma bebezinha que tem 2 semanas de vida, parabéns. Assim, muito pequenininha. E aí eu vi uma matéria procurando onde comprar roupinha, não sei o que lá, dizendo que nos centros tipo Brás, que vende roupa de recém-nascido, as mães não estão achando roupa de enxoval, e as grávidas, porque as mães de clubes de bebê reborn compram tudo. Porque o bebê reborn ele é do tamanho de um recém-nascido. É literalmente igual. E ele não cresce, né, gente? Então, ele só compra roupa de recém-nascido. Então, eles vão lá o mesmo tamanho. Todo enxoval. Aí chega a grávida e não tem roupa para comprar para o bebê. Porque acabou. Porque no sábado vão todas as crianças e as mães que têm bebê reborn e compram tudo. Isso é um absurdo. Aí você fala... Hã? Então, a indústria vai ter que fazer mais roupa de recém-nascido porque o contingente de bebês reborn está crescendo. Entende? As coisas impactam porque, na realidade. E a gente, então, ter consciência disso é importante para entender esses movimentos e decidir se você realmente quer entrar no movimento ou não. Você quer mesmo ficar devendo R$300 no seu cartão para ter essa Labubu? Você quer mesmo? A maioria das pessoas que falariam que não, mas é o efeito manada. Você quer pertencer e se todo mundo faz, a pessoa se sente mal de não entrar nessa onda. Ela tem medo de ficar de fora. A pessoa para de questionar. Ela para de questionar porque ela tem medo de ficar de fora. Mas você, mesmo que você fale, não consigo, vou embarcar. Tá bom, mas vai consciente. Vai consciente, faz uma escolha melhor, compra um falso, que custa bem menos do que o original, ninguém vai saber a diferença. Sabe assim? Mesmo dentro disso, você pode fazer melhores escolhas. Até os países de primeiro mundo, que têm assistência para drogaditos, eles fazem isso, vai diminuindo uma droga mais letal por uma vão reduzindo em clínicas. Vai reduzindo, que é contenção de danos. Quer dizer, é um processo. Quer dizer, se você tiver consciência de que você está viciado, que você está no efeito manada, que você não consegue evitar, que você vai gastar o dinheiro, mas você tem essa consciência, você dá nome para isso, quando você nomeia, você acalma o seu cérebro. Você dá um nome para o que está acontecendo. Você admite aquilo para si mesmo e tal, você vai negociando e vai fazendo contenção de danos para, dentro do ruim, fazer o melhor possível. Entende? Mas até isso requer um protocolo para parar, refletir e tomar uma decisão. Então, eu acho que tem como lidar com as coisas. Eu acho que para cada problema existe a melhor solução viável possível que você consegue atingir. Tem que chegar nela. É que nem eu, que parece fantasma de castelo, que fica arrastando móvel na minha casa, que eu olho os meus móveis e falo assim, mas deve ter uma configuração perfeita que essa mesa dá para abrir, não bate na portinha do armário, que eu não consigo puxar aqui. Tem um jeito, aí eu meço, faço desenho, empurro. Já é um arquiteto. Exatamente. Tem sempre uma configuração para a sua vida, para cada atitude, que é a melhor possível para aquele momento, para você não se intoxicar, não se fazer mal, sabe? Tirar o melhor proveito daquilo para você. E cada pessoa é diferente. E cada pessoa com a sua, com o seu jeito. Mas você, em vez de aceitar passivamente, você tem que ir lá buscar. Dá um pouco de trabalho. Tem que batalhar para vencer um pouco a preguiça. Né? Tem que voltar a ter prazer em existir. No agora. No mundo real. No mundo real, corporalmente. Sabe? E, para isso, assim, imagina outro dia. Depois eu fiquei doente uns tempos, tive que ficar em casa e tal. Aí, outro dia, eu saí com meus cachorros, estava um ventinho assim. Aí eu parei, fechei os olhos, senti uma brisa. Eu falei, gente, que coisa boa que é uma brisa. É impressionante. Assim, a gente está sempre ansioso no celular. Você larga o celular por 5 minutos e vai andar no parque. A ansiedade acaba. É como se fosse mágica. Eu falo, meu Deus, como? É só largar o celular. Uma brisa. O mundo tem muito mais que 10 centímetros de celular. O mundo tem proporções quase que infinitas. Pois é, a gente entrou num funil e está indo assim. Aí, quando você sai do funil e olha, você fala assim, meu Deus. E quando você olha para cima?
Gente, olha o tamanho desta árvore. Você não olhava para cima desde 1998. Assim, por exemplo, você pega um camponês na Idade Média, era normal ele olhar para cima. Ele ficava maravilhado, mas era normal. Pra gente agora, porque ele estava trabalhando no campo, pra uma pessoa vivendo na cidade no século XXI, olhar para cima virou algo místico. Virou algo que não é normal. Não é normal. Ontem eu descia com meus cachorros à noite, tinha um motoboy fazendo uma entrega no prédio. Aí ele desceu, na volta eu falei para ele, você já viu a lua? Olha essa lua, tem uma super lua. Ele, aonde? Eu lá. Ele, cara, olha essa lua. Levanta o olhar, exatamente. Aí ele, os dois cachorros, os cachorros olhando assim, olha essa lua. Sabe, assim, uma coisa tão simples, mas outra perspectiva, te coloca no universo. A lua. Gente, tem uma lua, tem um lá em cima, um lá embaixo, tem um em volta, tem um planeta onde eu estou em cima, tem, sabe assim. E o universo é literalmente infinito, sempre em expansão. Então, vamos explorar, vamos olhar para as lá, estrelas, vamos... Sabe, então, esse reacordar, né, um pouquinho. E eu acho que a gente está entrando numa era de reacordar, porque o brain rot, esse vício em rede social, esse vício digital tá fazendo tanto mal. As pessoas estão tendo tantos problemas de saúde mental, tanta depressão, tanta ansiedade, que a gente vai entrar nessa pós-era. Eu acho que a gente vai entrar numa era que a gente literalmente vai voltar. A gente vai voltar para uma era mais natural, mais saudável, mais física, real. A gente vai voltar para a fisicalidade, para a materialidade, para a corporalidade. E vai viver no tempo do processo da vida. E como você falou, né, Rosana, a gente vai usar a internet de maneira mais saudável, de maneira mais consciente. Isso. A gente tem que se apossar dela, controlar ela, em vez dela se apossar da gente, ela ser dona da gente, ela controlar a gente, né? Então a gente tem que voltar assim a gente fala tanto em protagonismo, né? Exato. A gente ser protagonista. Então, bora Esse é um protagonismo. Esse é um protagonismo necessário. E começa com pequenas ações. Deixa o celular em casa e vai andar. Que seja por 10 minutos. São pequenas ações que, se todo mundo tomar essas decisões, o mundo fica melhor. Fica mais saudável. Eu comprei um desses fones Xing Ling que você bota assim, que você pode botar um podcast e ouvir. Eu falei, por que eu saio com o celular agora para andar ou para correr, correndo o risco de ser roubada? Se eu posso botar esse negócio Xing Ling e ouvir o podcast que eu baixei e voltar, pronto, dá no mesmo. Eu não vou trocar mensagem. Você está conectando com algo que você quer, que é um podcast que você quer ouvir. Isso. Entende? Então, não é como na rede social que tudo está sendo forçado assim para você. Isso. Eu não preciso levar o celular como suporte para uma coisa que pode ter suporte para essa mídia sem todo o resto do celular que eu não vou usar. Eu não preciso. É como se eu levo o meu celular para caminhar, sendo que eu só ia ouvir música, e eu podia levar só um tocador de música, eu estou arrastando um banco, ou 10 bancos, a escola, estou levando quantos aplicativos, várias emissoras de TV. Por que eu estou arrastando tudo? Vários portais de streaming, eu estou arrastando tudo isso para quê? Está sendo uma indústria inteira num dispositivo de 10 centímetros. Né? Então, eu acho que são esses momentos de consciência e boas escolhas. Consciências e boas escolhas que vão salvar a gente. E esse é mais um paradoxo, né, Rosana? Assim, a gente descobre mais sobre nós mesmos, sobre a nossa essência, sobre a nossa felicidade, o nosso propósito, assim, né, entrando em contato com o mundo externo e não interno, né? Isso. A gente descobre mais do interno com o externo. Isso, porque e fica mais desconectado com o interno. É um paradoxo. Porque tudo é interação. Tudo é interação. Tudo que existe é interação. A gente não está aqui sozinho. Todas as coisas se sustentam. A gravidade é uma interação entre corpos. As forças, os átomos estão juntos por interação. Os elementos, as coisas físicas estão aqui porque elas estão interagindo. Então, tudo é interação. Não existe uma molécula sem a junção dos átomos. Pois é. Então, tudo são interações. E a gente está constantemente interagindo com o mundo, com as pessoas, com as coisas. E a gente tem que olhar para elas, né, com um pouco mais de calma. Então, eu acho que tem salvação. Está difícil, eu acho que está muito difícil. A gente está num momento onde essa ansiedade gerou um medo, uma raiva, uma frustração e uma revolta. Ela é coletiva e individual. Né? Individualmente, todo mundo está revoltado. Então, a coletividade fica revoltada. Isso acaba contaminando. E que a gente está, assim, tipo romanos no Coliseu. Mata, querendo que mate, querendo que destrua, querendo tal. Sabe assim, a gente está querendo uma catarse sanguinária para os nossos problemas. Vai lá, explode, joga bomba, sabe assim.
Toda vez que eu ouço assim, porque eles têm armamentos nucleares para destruir o planeta 5 vezes. Fala, amigo, basta só a primeira. Você destrói um planeta uma vez, não vai usar as outras 4, não tem mais planeta. 5 vezes. Entende? Então, a gente está nessa coisa de destruição para... Não precisa derrubar a casa. Começa fazendo uma faxina. Sabe? Não precisa destruir tudo. Então, vamos... Resolver o problema. Exatamente. Então, precisa um pouco de coragem, mas tudo bem. E expandindo na questão da inteligência artificial, Rosana, como é que a gente está muito na infância da inteligência artificial? E olha o que ela já está fazendo. Imagina daqui a 50, 100, 200 anos. Nas próximas décadas e até próximos séculos, como é que a gente pode interagir de uma maneira mais saudável e dominante com a inteligência artificial, para que ela não tome conta da nossa vida? Como é que a gente chega lá? Eu realmente não tenho ideia do que pode acontecer. Está muito na infância, né? Está muito na infância. E, assim, já se tá, cada vez eles trazem para mais perto, né, a inteligência artificial geral. Né? Cada vez eles estão trazendo a geral mais para perto. Assim. Por enquanto, eu acho que a gente está muito na fantasia de robôs humanoides fazendo coisa, dobrando roupa para a gente, sabe? Assim, fazendo almoço. A gente ainda não conseguiu descolar dessa projeção humana em robôs que nos assistam. A gente ainda não... Porque a gente não entende direito o que é a inteligência artificial, nem como ela se processa. Né? A gente entende os modelos de linguagem. Isso é fácil de explicar. Isso... Quando dou uns cursos assim bem basiquinhos para explicar, mas bem pé no chão mesmo, faço historinhas assim, para explicar, por exemplo, o que é o modelo de linguagem. Ele é uma arquitetura de previsão de ocorrência estatística de palavras. Então, por exemplo, digamos assim, estamos em dezembro, né? Dia 23 de dezembro. Complete a próxima palavra. Feliz Natal. Sabe? Você vai falar. Qual a chance de você falar feliz abobrinha? Ninguém fala feliz abobrinha. Feliz marshmallow. Não é Feliz Natal. E se for dia 31 de dezembro, quais são os dois próximos tokens depois de feliz? Feliz Ano Novo. Então, já estou predizendo que, estatisticamente, as palavras ano e novo são as mais coerentes estatisticamente, com feliz. Depois de feliz vai vir uma data, né? Isso, Feliz aniversário, Feliz Natal. A gente sabe que é uma data. Mas pode ser um poema e falar feliz estou, sabe? Pode ser outra coisa. Mas... tem probabilidades estatísticas, que é isso que o modelo faz. Ele é matemático, ele é totalmente matemático. E vai dando pesos, ele vai jogando peso. Você lembra quando você calculava nota na escola? Peso 1, peso 2, não sei o quê. Ele vai dando peso, vai atribuindo pesos, vai fazendo os cálculos e vê o que é mais provável. Só que tudo isso numa velocidade maluca, altíssima, e vai te dando essa previsão para 42 mil palavras para frente. Então, eu faço uma brincadeira visual que é assim. Imagina que você tem assim, que essa inteligência, esse modelo de linguagem, é um monte de serzinho aqui, um monte de serzinho numa biblioteca, cheio com palavras voando. Aí eu estou lá digitando pronto e falo assim, oi, chat, tudo bem? Aí eles respondem lá para mim, tudo bem. Eu falo assim, eu queria uma receita. Aí um bichinho fala, a mulher quer receita, a pessoa da receita corre para lá. E todo mundo corre para a receita. Eu falo, de uma salada. Pessoal, repolho, pepino, tomate, vai lá, cebola. Eu falo, de frutas, aborda com a salada de fruta. Corre todo mundo para lá, banana, melancia. Aí já vai selecionando, separando. Exatamente, já vai separando lá. Assim, você vai pedindo no prompt e esses vetores, como se fossem vetores tridimensionais, que seriam como os caras que trabalham no armazém, lá, que vão catando coisa nas prateleiras, esses vetores já vão se direcionando e buscando estatisticamente qual é o assunto que você está falando para poder te dar uma resposta. Só que tudo isso com machine learning, com cálculos que vão... Enfim, é complexo, mas para fazer um teatrinho, de como que isso acontece. E é só linguagem. São só palavras. E como a inteligência artificial, tipo ChatGPT, foi treinado com 1 trilhão de tokens, 1 trilhão de palavras, de tudo que o ser humano já produziu, ele já viu todas as combinações possíveis em frases e ele vai trazendo essas probabilidades para você. Mas a gente é feito de linguagem. A gente sonha com linguagem, a gente fala de amor com linguagem, a gente se apaixona por linguagem, a gente se ofende e termina um relacionamento por causa de uma palavra que alguém disse. Então, linguagem, para a gente, é muito importante. A gente é feito disso. Então, não tem como você não acabar interagindo com aquele chatbot, aquele modelo de linguagem,
e entra na onda de que ele é uma criatura com a qual você tem uma amizade e ele está te dando uma força, você chora e se emociona e conta problemas da sua infância. E ele, sabe, a gente entra na onda. Porque a linguagem é o nosso, nos acessa nossas emoções. Aí cria toda aquela ilusão. A gente deu nome para tudo que a gente sente. A gente dá nome para tudo que a gente conhece. Nós somos muito mais emocionais que racionais, né? A gente é muito mais emocional. E aí a gente... Então, entender isso e ser capaz de dar aquela lembradinha, não, mas espera um pouquinho, isso aqui é isso. Não é uma pessoa, não é meu terapeuta. Você lembrar disso te ajuda a não embarcar inadvertidamente em qualquer coisa que ela te fala, a ponto de você achar que a palavra inteligência meio que coloca a pessoa que está usando mais para baixo. Ela se sente abaixo da inteligência artificial, porque ela é mais inteligente, ela leu mais coisas, ela sabe mais coisas. Mas, gente, ela não teve infância, nunca pisou na enxurrada, não molhou o pé, não tomou chuva, nunca deu um abraço em ninguém, nunca se apaixonou. Sabe assim, ela não tem vivência. Não tem aquela percepção história. física. Exatamente, ela não tem tudo isso. Então, sabe, vamos nos colocar nos nossos devidos lugares aqui. Porque, senão, a gente embarca. A gente vai nessa fábula. Né? A gente embarca no filme, na história, chora, sente, torce pelo personagem. A gente embarca nas emoções, na linguagem. E aí você embarca lá também, mas é sempre bom você lembrar de... Sabe com quem você está falando? Com um programa, com um algoritmo. E expandindo nessa questão, Rosana, você também tem uma outra teoria muito interessante também que eu li, é sobre os anfíbios digitais, certo? O que são os anfíbios digitais e como é que nós podemos nos tornar, né, em anfíbios digitais, né? Então, o anfíbio, como serzinho, né, aquele girininho que está no meio aquático, ele está dentro da água, ele não respira igual do lado de fora, e ele tem uma configuração física para aquele meio. Quando ele vai para a terra, desenvolve perninha, começa a respirar e tal, vira um sapinho, de girino para sapinho, ele se adapta àquele outro meio. Né? Então, anfíbio é esse conceito. É uma mesma criatura que é capaz de viver em dois meios, aquático e terrestre, totalmente diferentes e que requerem diferentes sistemas de sobrevivência. Nós somos anfíbios digitais que transitamos o tempo inteiro entre os dois. Você está no digital, você está no real. Só que a gente faz isso tantas vezes de um para o outro sem perceber e sem consciência que você está dirigindo e está lá olhando o celular e você olha o celular e vê uma mensagem e você vai responder um pouco mais e você bate o carro. Na realidade. Porque naqueles poucos segundos você embarcou num outro meio e não conseguiu sair dali. É uma Matrix, literalmente. Né? E você se perde. Quanta gente está dirigindo e falando, não tem como dar conta. Você vai acontecer alguma coisa de errado em algum momento. Olha, gente, quer ver uma coisa que todo mundo já fez? Você está no WhatsApp conversando com um amigo, falando mal de uma terceira pessoa e manda mensagem para a pessoa de quem você está falando mal. Porque você se confunde. Uma hora você está tanto falando mal da pessoa que você acaba uma hora mandando uma mensagem para a pessoa. Entende? Você realmente se confunde. Então, o anfíbio digital, se você tiver essa consciência, você precisa falar, bom, estou em outro meio agora, então eu só posso ficar aqui água 2 e tem a terra, segundos. é isso. Tem água, gente, estou na água. Não posso... Se eu puxar o ar embaixo da água, eu vou me afogar. Sabe? É isso. Você não mergulha e vai para o fundo e descobre que não tem como você puxar o ar quando você está a 10 metros de profundidade. Porque não dá nem para você voltar correndo, porque você vai ter uma embolia. Você tem que ter a consciência de falar, estou em outro meio, esse meio não é o meu meio, agora eu estou nesse meio, vou usar esses recursos, mas vou voltar daqui a meia hora. Então, você tem que se programar entre esses mundos. Tá bom, tem vários mundos, eu estou em todos eles, mas eu tenho que me programar. Eu vou ficar 1 hora nesse mundo, depois eu vou aqui um pouco para esse. Mas vem uma coisa urgente, tá bom, eu venho para cá, vou resolver, mas depois eu vou voltar para lá. A gente tem que administrar isso com consciência, para não acontecer coisas desse tipo, de você perder totalmente a noção de em qual meio você está e ser absorvido ou excessiva pela realidade
e você está trabalhando com uma máquina, ou você entrar numa máquina que você está se comunicando e bater o carro. E quantas fazer uma pessoas coisa morreram? perigosa. Isso eu lembro que aconteceu muito antes da pandemia, tirando selfie numa colina ou num Nossa. prédio e escorregaram porque não estava olhando o que estava atrás. Deixa eu ir um pouco mais para trás, não estava olhando para os pés, bateu em Isso, algum ferro, escorregou. exatamente. Assim, uma tragédia que Tragédia. começou com uma simples foto. Muita gente. O que tem de gente que cai de penhasco, caiu dentro do vulcão. Nossa. Assim, coisas assim inacreditáveis de pessoas que perderam. Algo simples, que virou uma tragédia. Uma tragédia, exatamente porque entraram num outro meio e não conseguiram voltar à consciência do que eles estavam fazendo na realidade. Vai um pouquinho mais para trás, sabe? E pessoas que foram atropeladas. Lembra do Pokémon GO de 2016? Nossa, sim, assim, a jogava. pessoa assim, tá olhando muito pro celular, cruza assim uma rua movimentada, é atropelada. Aconteceu muito. Muito. No Brasil, em São Paulo, aconteceu. Pois é. E ainda que você achava que conseguia ver a realidade misturada, mas Sim. não adianta, seu foco estava em outra coisa. Né? Então, fazer esse shift o tempo inteiro é difícil para o cérebro. Você ficar trocando de meio, sabe? Não tem nenhum bicho que faça isso. Assim, por milhares e milhares de anos da nossa história, existia uma realidade. Bom, duas, né? A nossa mente e o mundo externo. Hoje são três, como você hoje falou. são três. A mente, o mundo externo e o mundo digital. Então, é muita coisa para administrar. A gente fica perguntando qual que é a realidade, quem sou eu. Isso só aumenta a nossa ansiedade. Então, hoje você tem pessoas que, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu tomei consciência disso, eu estava indo para um evento que tinha no Facebook, tinha um evento. Eu falei, vou pegar um Uber, vou lá, tal, não sei o quê. Aí eu estou lá esperando o Uber, estou olhando meu Instagram, vi um cara que eu sigo, que eu conheço, e vi ele em Fernando de Noronha. Aí eu falei, vidão, hein? O cara está em Fernando de Noronha, estou indo trabalhar um negócio aqui e tal. Aí eu olhei e falei, nossa, que lindo Fernando de Noronha, um dia eu vou para lá e tal. E aí peguei o Uber e fui. Cheguei lá nesse evento de trabalho, tal, não sei o que lá, e vi o cara. Muita Eu gente falei, fez. como que você está aqui? Eu acabei de dar like de você em Fernando de Noronha. Aí ele falou, não, quem está em Fernando de Noronha é a minha persona. Eu estou em São Paulo. Eu falei, jura? E quantos dias sua persona ainda vai ficar lá? Ele falou, mais uns até o fim de semana. Pega um fundo bacana, Exatamente. fala que é verdade. Eu já tirei foto, eu estive lá, já tirei foto para a semana inteira. E a minha persona vai ficar lá até domingo. E segunda-feira eu e a persona estaremos em São Paulo. Então é isso, você ainda tem que administrar as suas personas E públicas. fica forçado sempre, né? Mostrar essa pessoa, mostrar essa imagem. Você tem que cuidar dela, porque é ela que vai fazer o publi, ela que tem que estar feliz em Noronha, ela não pode, então... É como se todo mundo virasse uma corporação, né? Isso. Só que você é o CEO, mas você também é o cara, você é o... Assim, todo mundo é uma marca, todo mundo tem que estar sendo exposto, assim, isso é, né? Todo mundo virou uma marca agora. É muita coisa para administrar. É muito trabalho, é muito compromisso. Muito compromisso. De ter que postar, de ter que reagir, de ter que ter opinião sobre tudo, de ter que... Sabe, assim, a gente criou um mundo de tantos compromissos para a gente que a gente não está tendo a capacidade de lidar com tudo isso e mais a realidade que é mais lenta, que tem mais exigências. E assim, o ser humano não foi feito para ter 1 bilhão, 1 milhão de amigos. Não. A gente tem vários amigos no Facebook, vários seguidores no Instagram, só que amigos mesmo, assim, são pessoas que estão fisicamente ao nosso redor. É o famoso número de Dunbar, né, que é o psicólogo que calculou que a gente mais ou menos dá conta de 150 pessoas. Sim, no máximo. No máximo, né? Que você até sabe o aniversário ou o signo para dar um parabéns. Mas assim, é isso. E a gente cada vez administra mais coisas e chega uma hora que você sente que não vai dar conta. Não vai dar conta de tudo isso. E assim, o cérebro humano, a mente humana não foi feita para dar conta de tudo isso. Não foi. E nem precisa de tudo isso, porque grande parte disso é distração. Grande parte de tudo isso que a gente está fazendo é uma ilusão de que um dia a gente vai ficar muito rico, muito famoso, fazer publis, ganhar uma fortuna. São raras as pessoas que conseguem isso. São realmente raras as pessoas que fazem um publi por muito dinheiro. Em geral, todo mundo fica lá caçando like e coisa e tal, e não ganha nada com isso. Ou ganha muito pouco. É mais aquela validação social, que é como o paradoxo que você falou. A gente cria mais conexão com mais pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente fica mais desconectado. Então, a gente mais um isolamento. É muito mais ilusão do que resultado prático, né? E dos resultados práticos, você já vê muita gente que ganha muito dinheiro, mas enganando os outros, vendendo joguinho viciado e tal, que também é um caminho que, para mim, está fora. Para mim, não existe esse caminho.
Eu, assim, realmente. Ou eu posso fazer alguma coisa legal, que alguém goste, que é relevante, ajudar alguém. Eu não vou definitivamente dar um passo na minha vida para enganar uma pessoa. Tipo, tô fora. A minha consciência não me permite Sim. fazer isso. Né? É assim, nunca mais vou dormir se eu ganhar 1 centavo mentindo, enganando uma pessoa, aplicando um golpe. Está fora, não sou nem capaz de fazer isso. Mas tem gente que fica muito rica fazendo isso, né? Usando as vulnerabilidades das pessoas desavisadas, que não sabem se proteger, não têm recursos para se proteger. Então, a gente aqui tá vive na E que olha o trincheira. influencer como um exemplo, como uma pessoa que, né, passa credibilidade. Então, é uma enganação Então, a assim. gente faz esse trabalho meio de trincheira, de ficar na trincheira falando aquilo lá é mentira, não vai atrás daquela pessoa que é golpe, vamos melhorar aqui. Não, e é necessário, cada vez mais necessário. É um trabalho heróico mesmo, né? Sem poder falar, sem poder alertar as pessoas sobre os golpes digitais, que está cada vez pior, está cada vez pior. Mas de alertar, falar, gente, bora lá, vamos entender como é que funciona aqui para a gente ganhar uma autonomia para discernir. Vamos... E como você falou, como está tudo muito mais rápido, a gente está mais impulsivo. Clica nesse link, aposta aqui, sabe? E antes de perceber que é um golpe. Então, os golpistas estão surfando nessa onda, essa onda do imediatismo. Eles imediatismo se valem digital. disso. Essa é a matéria-prima dele, é a nossa ansiedade, é a nossa vulnerabilidade. Você pega, por exemplo, um roubo há 100 anos atrás. Você tinha uma quadrilha que tinha que invadir um banco fisicamente, assim, tinha um planejamento. Agora o crime é muito mais rápido, muito mais... E até você perceber, então a gente fica sendo bombardeado o dia inteiro por golpe, né? Será que esse e-mail é verdade? Será que essa ligação eu posso falar ou eles vão gravar minha voz e vão clonar e vão minha voz? Será que tá todo mundo até com medo de atender a ligação, assim, de falar e tal. Falo, gente, mas já falou tanta coisa em vídeo, eles pegam minha voz de qualquer coisa que eu já falei. Não vai ser, oi, tudo bem, quem é que eles vão clonar, sabe? Assim, não precisa. Então, medo de palavras, eles não vão. Pega um vídeo, já clona tudo, já faz. Exatamente. Né? Então a gente, assim, quem hoje como falar assim, gente, vamos fazer o seguinte: quem tem algum recurso aqui ajuda quem não tem, alerta quem está desavisado, bora fazer uma distribuição de conscientização. A gente tem que começar a se ajudar mutuamente. Criar uma conexão Isso, depois de a gente tem que voltar a ter comunidades que nem era no Orkut. Exato. Sabe assim? Vamos voltar. Ter comunidades, ter rede de apoio. Até no Facebook tinha as comunidades. Lembra em 2009, 2010? Precisa voltar esse espírito comunitário. Porque você vê que rompeu tudo, né? Acaba com o sindicato. Não tem mais greve, não tem mais sindicato, não tem mais quase movimento estudantil. Não tem movimento. Só de vez em quando que vai todo mundo na rua quando tem alguma coisa muito uau. Não tem aquele movimento físico. Não tem mais quase esses movimentos. A gente precisa voltar a montar essas células comunitárias. Tem muita comunidade que já tem, mas quem já tem que crescer. Sim, em pessoa, fisicamente. Conhecendo a pessoa quem ela é realmente. O que eu acho bacana e que eu acho assim que é um corolário desse mundo dominante de homens brancos bilionários que impuseram seus desejos de patrão em cima de todo mundo, é que todo mundo, todas as minorias, mesmo as minorias majoradas, todas as minorias que foram abusadas, sabe, escravizadas, que foram extorquidas, enganadas, acabaram desenvolvendo comunidades de rede de apoio mútuo e são elas que vão se fortalecer. Tinham aquele sofrimento em comum, vamos se juntar para poder ter uma vida melhor. São essas pessoas que hoje têm condição de unir suas células para poder combater os abusos. E sim, expandindo nessa questão, né, você pega nos Estados Unidos a segregação racial. O blues, o jazz, nasceu nessas comunidades negras que eram isoladas, oprimidas, porque criou um senso de comunidade. Vamos nos ajudar que estamos sofrendo. Então é muito interessante se for analisar a história. São as comunidades todas aqui no Brasil, comunidades físicas que moram na periferia, que hoje a própria capoeira com a escravidão. E que produz a melhor cultura, a melhor arte, a melhor, sabe, tudo. Porque... Aquele sofrimento que cria a união, vamos nos juntar para não sofrer mais. Né? Embora não seja um bom método de se unir por sofrimento, mas sendo obrigatório, resulta numa coisa boa. Eu acho a vida fica melhor se nós nos unirmos e nos ajudarmos. A gente tem que estar em movimentos, tem que pertencer, já que todo mundo precisa pertencer, vamos pertencer a movimentos que estão aqui que são colaborativos para divulgação de conhecimento, para formação de jovens, sabe, para dar oportunidade para todo mundo. Tem muita gente boa fazendo isso. Então, acho que esse é o caminho da salvação. E a gente está lá nesse caminho graças a pessoas que nem você, Rosana.
por todo esse trabalho incrível que você está fazendo. A gente fala brincando assim, o pessoal da minha idade, que é a minha turma da física, até hoje são meus amigos, a gente tem um grupo há 50 anos. E a gente fala assim, pô, Bodas de ouro, bodas de a ouro. gente veio lá desde o movimento hippie, quando eu era criança, passou por 21 anos de ditadura militar, lutou contra tudo isso e a gente continua lutando, porque ainda não acabou. Sempre tem Ainda novas questões, sempre tem novos contextos. Sempre arregaçando a manga e continuando junto com todo mundo. Mas acho que esse é o caminho mesmo. Bom, Rosana, entrevista maravilhosa. Por mim, eu ficava aqui 10, 12 horas falando aqui com você, né, com todo o conhecimento que você tem. E antes da gente, né, para a gente encerrar aqui, você quer falar um pouco sobre, né, como é que foi sua experiência na Record, como é que foi sua experiência trabalhando com a Tata Werneck, com a sua coluna na Folha, o F5? Você quer falar um pouco sobre a sua experiência na televisão, assim, nessa sua trajetória? Eu trabalhei muitos anos em televisão, em todas as emissoras praticamente. Eu sempre dediquei boa parte da minha vida ao humor. Trabalhei com a Tata Werneck, escrevi agora a última temporada, uma dos redatores do Lady Night. Trabalho com o Fábio Porchat, trabalhei com ele, faço coisas com o Fábio Porchat. Escrevi várias séries de streaming com o Miguel Falabella, como colaboradora com o Miguel Falabella. Eu já escrevi Você é uma de polimata, baixo, né? Vai que cola. Assim, escrevo muita coisa de humor. Sempre De internet para humor, para física. para tudo. Escrevi muita coisa de humor, mas assim, hoje o que eu mais gosto, escrevo para a Folha, tem uma coluna 2 vezes por semana que é muito legal de cultura pop. Estou lá já há alguns anos, no F5, na Folha Online. Mas assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar palestra, que é um momento de um contato com um grupo de pessoas interessadas em ter essa visão da comunicação, sabe assim, do quanto ela é poderosa, do quanto é importante a gente entender a estrutura do mundo digital onde a gente está inserido, ter essa noção do que é a manipulação de massa, sabe? Então, são grandes panoramas de compreensão do mundo em que a gente está vivendo e como a gente pode navegar nele melhor a nosso favor e manter a sanidade digital, sabe? Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. A televisão tem esse poder, né, que eu falei para você, que ainda tem esse poder muito grande, assim como escrever para plataforma de streaming também é um negócio incrível, é muito legal, dá trabalho, mas é legal. Adoro fazer coluna, porque te mantém sempre atualizado, você está sempre escrevendo sobre ontem, agora, o mais instantâneo. E desenvolvendo todo um raciocínio, Exatamente. comunicando. Mas o momento da palestra é quando junta tudo para ser apresentado. Para aquela apresentação. Então, aquele momento é um pouco... sabe, é ao vivo, acontece ao vivo, então essa parte é muito legal. Então, é isso. Gosto de fazer tudo, mas tudo está interligado. Rosana, muito, muito obrigado por essa entrevista agradeço, incrível, Lucas. e muito obrigado, né, por fazer um mundo melhor e por nos conscientizar sobre, né, todos esses problemas, essas questões que a gente está vivendo, e por trazer soluções concretas, verdadeiras para esses problemas, né? Então, obrigado por transformar o mundo num lugar melhor. Eu que Realmente. agradeço por você oferecer um espaço de divulgação para que obrigado, a gente para que que todo agradece. mundo se equalize aqui, né, nessa jornada de salvação coletiva. E a gente está junto nessa, sempre. Tamo junto. E antes da gente encerrar, tem mais alguma coisa que você quer comentar, acrescentar? Se alguém quiser entrar em contato comigo, eu sou a pessoa mais fácil, seja para coisas profissionais ou pessoais, sou a pessoa mais fácil de achar. Eu sou @Rosana no Twitter, eu sou @Rosana no Instagram e meu Gmail é Rosana. Então é isso. Rosana, muito, muito obrigado. Viu? E esse foi mais um Pode Ser com a nossa grande autora, roteirista, jornalista, celebridade, cientista, a Rosana Herman. Obrigada, Muito Lucas. obrigado, Rosana.